Oi, gente, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E aproveitando o momento que eu estou vivendo, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre o luto e o luto para o cristão, né? Qual é a diferença? Como que é passar por esse luto sendo um cristão, porque às vezes a gente imagina, eu sirvo a Deus e nada disso pode me atingir, nada de mal vai me acontecer, mas infelizmente, enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. Então vou fazer uma série de vídeos aqui que vai falar sobre o luto, sobre como eu estou lidando com o luto, sobre fatos científicos e também bíblicos que vai falar sobre isso. Estou aqui com uma colinha, estou aqui com a Bíblia para poder estar passando para vocês referências bíblicas sobre o assunto. Então, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito, deixa aqui nos comentários se você se identificou, se você está passando por esse momento na sua vida de dificuldade. E peço para você compartilhar com pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Amém? Primeiro eu quero falar com vocês sobre a fase do luto. O luto, ele tem fases. E são 5 fases. A primeira fase do luto é a negação. O que é a negação? É quando a ficha não cai, sabe? A gente não quer acreditar que perdemos alguém que a gente ama. Entramos em negação total. A gente fica ali, não, isso não aconteceu, é um sonho, é um pesadelo, eu vou acordar, a qualquer hora a pessoa vai chegar aqui, vai entrar por a porta e vai estar aqui. Entramos no primeiro estágio, que é a negação. Com o passar dos dias, dos meses, entramos na segunda fase do luto, que é a fase da raiva, gerada pela dor. A dor é tão grande, começa a se intensificar a cada dia, que nós começamos a ter raiva. Então aquela negação de a pessoa vai chegar a qualquer momento, de que eu não aceito que isso tenha acontecido, vira raiva por você não aceitar e por estar doendo dentro de você. Quando passamos a fase da negação, da raiva, vem a fase da negação ou a fase da barganha, né? A fase da barganha é quando a gente quer trocar, dizer, eu queria ter ido no lugar dessa pessoa. Por que aconteceu com ela? Eu queria ter ido junto. Por que não foi eu que fui no lugar, né? Ou então achar que tudo vai se resolver. Daqui a pouco passou a raiva e você tá lá. Daqui a pouco tudo vai ficar bem. Eu vou ficar bem, minha família vai ficar bem e a gente vai vencer esse luto. Quando passa essa fase, vai vir a depressão, que é a tristeza, um estágio depressivo. Não que você vá ficar eternamente em uma depressão ou vá ter uma depressão duradoura, mas ela chega, essa fase da barganha, de tudo isso, de tentar enganar nossa própria mente, nosso próprio subconsciente. Aí vem a fase da depressão, porque a tristeza, a mente vai entendendo que aquela pessoa não vai voltar e que não vai mudar o fato que aconteceu e que, querendo ou não, é aquilo que vai acontecer. Então vem a fase da depressão, que é aquela tristeza profunda, que é o isolamento, que é a saudade. Você não quer falar com ninguém, você não quer sair de casa, você não tem motivação para nada, sabe? Os sonhos ficam para trás, deixa de viver, não se importa com nada. Se tem filho, não se importa. Se tem mãe, pai vivos, se tem um esposo ou esposa vivo. Quando chega nessa parte da depressão, é como se você só estivesse ali, mas você não está vivendo no meio da família mais, porque é uma grande tristeza e você começa a se isolar. E lá no final, a quinta etapa do luto é a aceitação. É quando nós começamos a aceitar o fato, aquela pessoa faleceu, aquela pessoa partiu dessa terra, está com Cristo, não está mais aqui, não está entre nós, e eu preciso aceitar isso porque ela não vai voltar, porque ele não vai voltar. É bem duro para mim dizer isso para vocês, mas é algo que eu estou buscando em Deus, essa sabedoria para poder entender, né? A gente começa a estudar, ler a Bíblia e procurar entender o que acontece, quais são essas fases que nós passamos. E aí, em qual dessas 4 fases se encontra o seu luto hoje, né? Qual delas, pra gente refletir. E essas 5 fases do luto, ela é
os psicanalistas, os psicólogos vão afirmar sobre essas 5 fases do luto, que elas são reais para todo mundo, para todo tipo de pessoa. Agora, se nós formos para a Bíblia, nós temos referências em Mateus 5, no versículo 4. Temos referências em João 14, 27 e em Apocalipse 21 e 4. Apocalipse 21 e 4 vai dizer: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Jesus, Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima que foi derramada durante esse luto. Então vamos achar lá Mateus 5 e o versículo 4. Vou pegar aqui minha Bíblia e vou achar aqui. No livro de Mateus 5 e 4 vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor está dizendo aqui por intermédio de Mateus que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Teremos o consolo vindo do Espírito Santo que foi prometido para nós. Eu estou olhando aqui de lado para me achar a próxima referência, que é João 14. Vou achar aqui junto com vocês, rapidinho. João 14 e o versículo vai ser o 27. Que vai nos dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus está dizendo: eu te dou a minha paz, porque no momento de tormento, de luto, é difícil você ter paz. Mas Jesus está dizendo: receba a minha paz eu te dou. Eu não dou uma paz como o mundo dá, uma paz que é passageira. Carnaval está chegando, é uma alegria que dura 4 dias. Talvez uma falsa paz, né, de tranquilidade, de alegria que dura 4 dias. A paz que Jesus dá não é como a que o mundo dá. A paz que Jesus dá, ela é eterna. Então, com o coração turbado, aflito, em luto, passando nesses estágios do luto, ele nos oferece a sua paz. Basta nós aceitarmos, porque em meio à dor, em meio ao luto, é possível ter paz? Sim, é possível ter uma paz de espírito e saber para onde foi aquela pessoa, para onde foi a alma dela. E é preciso você ter paz em Deus e ter ainda alegria, ouso dizer alegria, a alegria na salvação, que é ter ainda a alegria de saber que a salvação ainda existe. A Bíblia vai nos deixar vários exemplos de pessoas que passaram pelo luto. Por que Deus permitiu isso e deixou registrado na Bíblia? Para que nós nos confortássemos com esses exemplos de pessoas que também viveram isso, que eram homens fiéis a Deus, mulheres fiéis a Deus, que passaram pelo luto. Né? Deus já criou o homem para isso, para uma vida eterna, mas para viver uma fase dessa vida aqui na terra, e a fase eterna é lá nos céus, em seu reino com ele, ou com Cristo ou com Satanás. É 2 caminhos, mas é eterna a sua e a minha alma. Cabe a nós, enquanto estamos vivos, decidirmos qual direção nós vamos seguir. Se nós vamos querer subir para os céus, morar com Cristo, se nós vamos querer o caminho de baixo, que não nos leva a uma vida eterna de paz, mas a uma vida eterna de tormento. E é real, gente. Então, na Bíblia vai ter vários exemplos. Vai falar de Davi, por exemplo. Davi passou pelo luto. Davi passou pelo luto de perder o seu filho com Batseba. Davi passou pelo luto de perder o seu filho Absalão, né? Passou pelo luto de perder o seu filho Amnon. Então, ele perdeu ali seus 3 filhos. Davi perdeu 3 filhos. Então, ele passou pelo luto de perder um filho. Só quem perdeu um filho sabe qual é essa dor. Eu digo que a minha dor é imensa, é imensurável como esposa, como filha, que também perdi meu pai. Mas eu não posso imaginar a dor dos meus sogros, por exemplo, de perder um filho. É algo que, foge do nosso entendimento. E Davi perdeu o bebezinho recém-nascido por causa do seu pecado. Perdeu Amnon, porque abusou da própria irmã, e o irmão Absalão se vingou dele. E lá na frente, o capitão do exército de Davi vai matar também Absalão. Então Davi passa pelo luto. E ele consegue vencer isso. Jó passa pelo luto. No mesmo dia, o vento bate sobre a casa onde estão todos os seus filhos ali.
e todos os seus filhos morrem. Então, imagina a dor de Jó. Além de tudo que ele estava perdendo naquele dia, ele ainda perde todos os seus filhos de uma só vez. Então, ele também passou por este momento de luto. Isso serve para nos mostrar que, mesmo sendo fiel, não estamos isentos de passar pela dor aqui na terra. Nós passamos sim. Também temos os exemplos dos primeiros cristãos lá na arena, onde os leões comiam as pessoas vivas, lutando por suas vidas, e era divertimento para o Império Romano apenas porque acreditavam em Jesus. Eram presos, sofriam e ainda eram levados para as arenas para lutar contra leões famintos, né? Então, diante da dor da perda, a Bíblia está expressando a dor da perda através dos mártires, através dos cristãos que foram perseguidos e jogados na arena, e está mostrando a dor através de tantas pessoas, como eu citei aqui, o exemplo de Davi, de Jó. Também vamos ter o exemplo de Moisés, quando ele chora, ele lamenta a morte da sua esposa Sara. Vamos ler aqui no livro de Gênesis 23, e o versículo é o primeiro. Ele vai dizer assim, a segunda parte, a parte B só, vai dizer: Abraão foi lamentar e chorar por ela. Aqui a Bíblia vai dizer em Gênesis 23 que Sara morreu. E Abraão foi o quê? Chorar e lamentar por ela. Abraão não tinha nem aonde sepultar a sua esposa. Ele foi pedir para pessoas um local, uma caverna para sepultar. Ele foi fazer um negócio, vender, comprar ali. Então ele voltou e tornou a lamentar e a chorar. Imagina a dor dele e ainda ter que... Todos nós, né? A gente tá naquela dor de perder alguém e ainda ter que sair procurando aonde eu vou sepultar. Como que eu vou resolver essa situação tão desafiadora nesse momento de dor? É algo muito, muito difícil. Mais pra frente, também em Gênesis 50, nós vamos ver o lamento e a dor de José. No Gênesis 50, o versículo 3, levaram 40 dias completos, pois era o tempo de embalsamamento, e os egípcios choraram a sua morte, 70 dias. O luto de José. Passado o luto de José, José pede licença para levar o seu pai para Canaã, para a terra de Canaã, para sepultá-lo no lugar onde Jacó, Israel, tinha o desejo de ser sepultado. Então, imagina José. José passa a sua adolescência, sua juventude, sua vida adulta praticamente toda sem o pai. Quando ele reencontra o pai, que tá ali feliz, o pai já tá idoso. Eu não sei exatamente, eu creio que a Bíblia não vai dizer quanto tempo ali ele vai viver juntos, os dois. Se disser, depois eu vou pesquisar e eu tiro a dúvida aqui para vocês. Mas eles passam pouco tempo, creio eu, juntos, e Israel falece, Jacó falece. E quando ele falece, o povo egípcio, que nem era um povo judeu, não era do povo de José, mas pegaram, né, apadrinharam, pegaram José e a sua família, como seus familiares também. Eles embalsamaram o corpo de Jacó para que pudesse aguentar a viagem. E levou 40 dias esse período de embalsamamento. E olha o tanto de tempo que o povo, que todo o Egito chorou por Jacó, juntamente com José. Eles choraram 70 dias. Foi o tempo de luto ali de José. E a Bíblia diz, passando-se esse tempo de luto de 70 dias, José ele parte para sepultar o seu pai. Então o luto ele tem começo, meio e fim. E às vezes a gente quer ficar no começo e não quer sair dele nunca. Ou a gente chega no meio e não quer chegar no fim dele. É algo muito difícil de se viver, mas eu tô aqui buscando forças em Deus, compartilhando com vocês esse momento difícil da minha vida. E também dando força para você que está passando pela mesma situação que eu. Porque eu creio que Deus, quando permite a gente passar alguma experiência, é para nós podermos alcançar vidas e ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa. E dizer para você, é possível sim a gente sair desse período de luto. José conseguiu 70 dias. 70 dias, mais de 70 dias, porque além de ir para Canaã e sepultar, continuou-se ali o luto, o choro, até sepultar o pai, voltar e seguir com a vida.
Então, 70 dias os estranhos choraram por Jacó, por Israel. Moisés não, Abraão, um homem que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, passou pelo luto, chorou e lamentou. Então, o que eu quero dizer para você? Chora, lamenta a sua perca, lamenta a sua dor. Põe para fora, lava a sua alma, porque nós precisamos chorar. Precisamos chorar com os que choram, como nós lemos aqui, lá na referência de Mateus 5, versículo 4, chorai com os que choram, e depois se alegre com os que se alegram. Então chora, tudo que você tiver de chorar, desabafa, procura um terapeuta, um psicólogo, procura ajuda e principalmente procura ajuda na palavra de Deus, porque aqui tem resposta para tudo. Você viu que nesse vídeo eu dei várias referências falando sobre a morte, falando sobre o luto, e é resposta para tudo e nos dá forças para seguir. Mas para não ficar só nisso, o vídeo já está ficando comprido, mas eu quero deixar aqui 2 versículos, 3, de consolo para os nossos corações. Salmos, gente, vamos para Salmos 34 e o versículo 18. Ele vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então agora vamos finalizar o vídeo trazendo uma palavra de conforto que Deus fala para mim hoje. E Deus fala para você hoje, que perto está o Senhor ele está perto daquele que está com o coração oprimido e quebrantado. Ele está perto de nós. Também em Romanos 12, o versículo é o 15, vai dizer assim a palavra de Deus para nos confortar. Desculpa, a gente tinha falado que era Mateus, mas é Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O Senhor está dizendo, eu vou mandar pessoas para chorar com você. Mas quando a sua vitória, o conforto vier, e você aceitar que o Espírito Santo te abraça e te conforte, também vou mandar pessoas para te abraçar e se alegrar com a sua alegria de ter passado pelo luto. Em Gálatas 6 e o versículo 2 vai dizer: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Se você não está passando pelo luto, mas tem alguém que está passando, ajude essa pessoa a levar essa carga. Porque eu, particularmente, por experiência própria, posso dizer para vocês, é muito pesado. Dói demais. É muito dolorido, é muito pesado e tem hora que a gente acha que não vai sobreviver, acha que não vai conseguir nem voltar a viver um dia. Porque o que eu digo é que eu estou sobrevivendo, não estou vivendo. Mas eu sei que o chamado que Cristo tem é muito maior para minha vida e é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo e compartilhando isso com vocês. Então, Paulo ele vai orientar e vai falar para nós carregar o fardo um do outro. Então, se você não está passando pelo luto, mas tem alguém que está passando perto de você, Deus permitiu estar perto de você, carrega o fardo junto com essa pessoa. Ajuda ela. Como que eu vou carregar o fardo de alguém, Lu? Ora por ela. Mostra que você tem carinho por ela. Vai lá, abraça, cuida, sabe? Procura saber se tá bem. Não abandona, não abre mão. Quantas pessoas que me diziam ser minha melhores amigas, que nunca a amizade ia acabar, soltaram a minha mão no momento que eu precisei. Quantas pessoas que tava ali, tô fechado com você, e hoje em dia eu não sei nem por onde anda. Então eu me sinto sim sozinha por muitas vezes. Mas tem pessoas que não soltam a sua mão. E nós temos que ser esses, que não soltam a mão do outro. Que tá ali na hora da alegria, mas que também tá ali na hora da tristeza. E o momento do luto é o momento que mais um ser humano precisa do outro. Paulo tá nos aconselhando. Ajuda essa pessoa a carregar esse fardo. Porque se você chorar com ela, se você abraçar ela, isso vai se tornar mais leve. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha se você gostou, comenta aqui. E eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso. Vou estudar mais a fundo sobre isso, sobre o luto, sobre exemplos na Bíblia. E vou compartilhar com vocês aqui, tanto cientificamente como biblicamente, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo, em nome de Jesus.